Aí eu estava pensando como ia ser a eternidade. Aí eu estava pensando, nossa, imagina só, Nova Jerusalém, a cidade de Deus vivo, aquelas ruas de ouro, e eu caminhando, naquelas ruas de ouro, eu, Renes, Alex, Davi, Paulo, Pedro. Aí daqui a pouco chega lá Elias, ele não vai falar bom dia, porque ela não tem dia e noite, vai falar boa eternidade para vocês, né? Aí daqui a pouco você caminha, conversa com o Espírito Santo. Isso é tudo muito bom, mas o legal disso tudo, que isso começa aqui. O reino começa através da sua igreja, através da sua unidade. E que em nome de Jesus nós possamos estar sempre unidos, no amor, na fé, mas com o entendimento que nós vamos subir juntos. Amém. Continuar festejando no céu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós temos uma cultura no Brasil, no imaginário brasileiro, do que é fé. Quanto mais simples, mais no imaginário do povo, quanto mais simples o povo busca no imaginário o que é ser, ou o que é viver pela fé. Nós, no Brasil, temos uma vertente muito forte, de uma fé cultural, a fé a qual precisamos agarrar em algo, seja um amuleto, seja um horóscopo, seja uma crendice, que muitas vezes é passada de pai para filho. Mas também nós temos uma vertente muito forte, daqueles que precisam ver para crer, que a fé é movida por aquilo que estão vendo, e buscam o tempo todo sinais, buscam o tempo todo aquilo que alguém diz que é bom, buscam o tempo todo palpar em algo, para se sentir cheios de fé, como era Tomé, precisou ver para crer. Mas quando eu não vejo, quando eu não toco, ou quando eu não tenho um amuleto para buscar a minha fé, no que de verdade se baseia a nossa fé, ou o que sobra? Abraão creu sem ver nada. Abraão creu contra as circunstâncias. Isso foi imputado como justiça. Abacuque, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, em meio à guerra, proferiu uma das frases mais lindas da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nos campos, em ti eu me alegrarei. Essa é a verdadeira fé. O resto é crendice. A fé que te move independente de circunstâncias, independente daquilo que eu vejo, ou independente daquilo que alguém venha me dizer. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fé genuína à luz da Bíblia. Esta é a fé que move montanhas. Agora, interessante se essa fé não vem por crendice, por estudo ou por qualquer outra coisa, não vem por aquilo que eu enxergo, não vem por aquilo que eu toco, como receber ou como viver uma fé poderosa? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que a igreja brasileira tem buscado profecia, tem buscado palavras que convêm, tem buscado sinais, e muitas das vezes, infelizmente, nós estamos negligenciando aquilo que nos traz fé. Abra sua Bíblia um pouquinho para frente, também no livro de Romanos. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Olha que interessante. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Essa é a verdadeira fonte de fé. A fé genuína, a fé poderosa, a fé como atributo ou dom de Deus, ela tem uma fonte.
a mensagem de Jesus, ou a palavra de Deus. A fé que me fortalece, a fé que me garante vitória, ela só é fortalecida quando eu me alimento da palavra. Enquanto eu não entender que eu preciso me alimentar da palavra, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra narrada, a palavra vivida, eu vou ter uma fé superficial. E quem tem uma fé superficial, normalmente se limita a uma vida mediana. Observe que quem tem uma fé superficial, espera sempre que alguém faça algo por ele. Pastor, eu preciso converter a minha família, vem orar conosco. Pastor, eu preciso de uma direção, isso tudo é muito bom. Mas quando vamos mergulhar numa fé, entender o que é que Deus quer fazer através de nós, só quando eu me alimentar da fonte correta. Quando nós, como igreja, embasarmos a nossa vida, aprendermos a fazer escolhas, sempre embasado naquilo que alimenta a nossa fé, a vitória é certa. Mas enquanto embasarmos a nossa fé, aquilo que norteia a nossa vida, em crendice, ou naquilo que eu vejo, eu vou continuar tendo uma fé superficial. Porque quando eu deixo de ver, não sobra nada. Mas quando eu estou cheio da palavra, sobra tudo. Sobra tudo. Pode o mundo cair, mas você vive por uma palavra. Pode tudo estar dando errado aos olhos naturais, mas você continua se alimentando e vivendo por uma palavra. A palavra da pregação, a qual é Jesus. A palavra é viva. A palavra exorta. A palavra transforma. A palavra motiva. E acima de tudo, a palavra me enche de conhecimento que me traz fé. A palavra que me traz segurança de quem somos em Cristo. A palavra de fé, a palavra de Jesus é que me dá garantia de vitória. A palavra de Jesus é o que de verdade me traz identidade. A nossa identidade não vem por crendice, com todo carinho, não vem por aquilo que vem passando de pai e filho. Eu que sou criado em fazenda, eu observo muito as crendices rurais. O saci, a mulher de branco, as mandingas. Isso edifica o quê? O que nos traz de solidez, de alimento para a nossa vitória. Outro dia eu estava indo, houve um tempo que nós estávamos orando por uma amiga, infelizmente ela faleceu, né, vítima de câncer, e era uma chácara. E toda vez que eu ia para aquela chácara, eu me deparava com a macumba. Aquilo começou a me incomodar. Eu cheguei para o dono da casa, falei, cara, isso não te incomoda? Você morar? Em todo canto tem uma macumba, todo canto tem uma farofa, uma pinga, um frango, sei lá o quê. Aí ele olhou para mim, você quer que eu faça o quê? Eu falei, eu vou fazer, porque eu tenho a palavra. Daqui 2 meses você me cobra, você vai continuar. Mas de onde vem essa segurança? Que Jesus já venceu o mal, através da sua palavra. É por isso que ele nos exorta a orar o Pai Nosso, e nos exorta a clamar pelo pão de cada dia. Esse pão não é só natural, esse pão é a palavra. Nós precisamos de um alimento sólido, que nos fortalece, que nos dá condição de enfrentar o mal e vencer o maligno. Mas quem não se edifica com a palavra, vai viver uma vida rasa. O que traz o sobrenatural é a garantia de quem somos em Cristo. São suas palavras, suas promessas. O que nos traz garantia de quem somos, a nossa identidade em Cristo, aquilo que Ele diz aquilo que Ele diz sobre nós. Você sabe o que Ele diz sobre você? Você já parou para pensar o que Deus diz acerca da sua vida, da sua família? Só você ir na palavra. Às vezes você olha para uma circunstância e fala, meu Deus, o meu filho está assim, meu marido daquele jeito, a minha situação financeira está de mal a pior, ou a política não está como eu quero. Mas o que a palavra diz sobre você?
Precisamos aprender a nos alimentar por aquilo que realmente nos traz força, aquilo que edifica a nossa fé, aquilo que nos traz a verdadeira e poderosa fé que vem da parte de Deus. Amém? Quando aprendermos a viver a fé, sabe, queridos, se a igreja brasileira de verdade aprendesse a viver pela essa fé poderosa, pode ter uma certeza, Jesus teria voltado. Porque nós entenderíamos quem somos, porque nós de verdade entenderíamos qual é realmente a nossa missão. E como eu disse no começo, nós entenderíamos que é uma festa estar aqui. Nós entenderíamos que é um privilégio. Nós entenderíamos que de verdade somos filhos e filhas de Deus. Mas que me garante isso é a palavra. Veio para o que eram seus, e os seus não aceitaram. Mas todos quanto receberam, lhe deram o dom de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem nele. João 1, 10 e 11. O mundo pensa ser filho de Deus. Você perguntar para um ateu, não sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Claro que eu sou, você está louco? Me respeita. Mas nós temos uma palavra que nos garante isso. Viva pela palavra. Amém? Agora, voltando para Romanos 1,17, Paulo escrevendo essa carta, ele diz o seguinte: a revelação vem de fé em fé. A revelação vem de fé em fé. Agora eu quero te convidar, preste bem atenção, a nós fazermos um estudo rápido em que nível de revelação está a nossa fé. Em que nível de revelação está a nossa fé? Vamos lá? Vamos juntos? Primeiro nível de revelação de fé, através da palavra, é a fé para ser salvo. Efésios 2, 8 e 9. Olha que interessante. Fé para ser salvo, talvez seja a mais importante das fés. A garantia das fés da fé. O que é a mais importante das decisões é a fé para ser salvo. Olha aqui que também o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio de onde? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Interessante que essa fé que salva, ela vem através da palavra. Alguém ministrou essa palavra para você, por isso você está aqui. Alguém um dia anunciou as boas novas do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele desejou te amar e te salvar. Essa palavra um dia te alcançou. E essa palavra que te alcançou, um dia gerou fruto no seu coração. Gerou a fé para a salvação. O primeiro estágio da fé que vem de Deus é a salvação. Sabe, queridos, como eu disse, essa é a mais importante das decisões. Mas muitas vezes nós temos negligenciado essa fé, porque já somos salvos. Mas quantas e quantas pessoas que nós amamos precisam receber essa fé através da palavra? Essa palavra está em nós. Você é a carta, preste atenção, você é a carta enviada para gerar fé naqueles que ainda não conhecem a Cristo. É você. Você que tomou essa decisão, recebeu esse poder, recebeu essa unção, recebeu esse privilégio. Para quê? Para ser um enviado, um gerador de fé que salva através da sua vida e da palavra de Deus. Preste atenção, todo mundo aqui um dia recebeu uma palavra. Todo mundo. Quem nasceu em berço evangélico ou não, quem veio do mundo ou não, um dia recebeu uma palavra. E teve um encontro genuíno com Deus. E esse encontro genuíno através da palavra te liberou o quê? A fé que salva. Não é por obras, é por fé. Agora, analise, queridos, o meio que você vive, a sua vida. Quantas pessoas que você ama precisa conhecer essa fé que salva?
Quantas pessoas estão aí fora, perdidas, porque ainda não receberam essa palavra liberada que traz fé, a fé que salva. Entenda, você que tomou essa decisão, você tem esse poder de liberar essa palavra, de anunciar o Evangelho, de viver por fé, mas levar outros a viverem por fé. E o nível dessa fé, preste atenção, ela é muito fácil de ser mensurada. O quanto você está disposto a viver por essa palavra, vai mensurar ou não o seu nível de fé. Se nós fôssemos aqui pedir para pessoas levantarem nomes de pessoas a qual nós amamos, que não conhecem a palavra, nós passamos a semana falando de pessoas aqui. A quantidade de gente que não conhece essa palavra, não conhece a palavra que salva, não conhece a palavra que traz fé. Mas nós, como igreja, conhecemos. E entenda, queridos, que alguém anunciou para você, alguém pagou preço por nós, alguém cheio de fé, decidiu te amar e liberar uma palavra que traz fé, a palavra que salva. A palavra é o Evangelho anunciado, as boas novas. Ei, você que estava perdido, há um Redentor. Você que não tinha mais perspectiva, há uma vida nova te esperando. Essa é a palavra de fé que eu e você ouvimos. Amém? Então entenda, queridos, que o primeiro passo da fé, não há fé genuína sem esse primeiro passo, que é o encontro com a palavra, o encontro com Deus, que nos traz a fé, a certeza, a convicção que um dia nós como igreja vamos caminhar nas ruas da Nova Jerusalém, o paraíso de Deus, a cidade de Deus, juntos em unidade. E essa unidade, ela começa através da fé que salva. Amém? Quem já aceitou Jesus e tem essa fé poderosa? Glória a Deus. Mas sabe que a fé não para só na salvação. Olha que interessante. O segundo passo da fé é a fé que traz confiança para alcançar o favor de Deus. 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz assim, ó. Vamos ler juntos? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Como é possível ter essa fé e pedir algo para Deus segundo a sua vontade, se não for por meio da palavra? Segundo passo de fé é conhecer quem somos e o nosso direito em Cristo. Uma vez que eu aceito Jesus, sou lavado, sou adotado, me encho essa fé que salva, eu busco saber quem eu sou em Cristo através da palavra. Busco através da palavra buscar o meu direito como filho. E isso potencializa a minha fé e faz entender o meu direito e buscar aquilo que realmente é meu por direito. Não pelos meus méritos, mas a fé que entende que Ele nos amou, que fez um testamento, me deu todas as coisas gratuitamente. Me compete pela fé o quê? Buscar tudo o que Ele quer fazer através de nós e por nós. Mas, perceberam que quem não conhece a palavra, ora de qualquer jeito? Busca qualquer coisa? Busca por seu prazer? Busca por egoísmo? Observe que quem não conhece a palavra, usa frases de efeito gospel. Vá com Deus, Deus te abençoe, Deus te guie. Estamos com Deus, uhul. Mas qual o nosso... Não foi minha intenção. Mas quem conhece a palavra é cirúrgico no que pede. Por isso que recebe. Quem conhece a palavra é cirúrgico no seu direito, por isso recebe. Se pedirmos alguma coisa, olha só que texto poderoso, em concordância com o quê? Com o quê? Com a vontade dEle. Ele vai fazer. Se você ler o texto do Evangelho de Mateus 18, do Evangelho de Mateus 18,
ele fala da concordância. Se dois ou mais concordar, em meu nome será feito. Como poderemos concordar sem ter uma palavra em concordância? Como a palavra que, se dois ou mais, também está em Mateus 18, 19, se eu não me engano, estiver reunidos em meu nome, ele estará no meio. Como podemos ter essa concordância, se não for por meio da palavra? Você pode observar que, de todas as religiões, o Evangelho é o único que não negocia a sua verdade. Observem bem, não tem problema um católico e um espírita casar. Não tem problema um pai de santo e um muçulmano casar. Ou se converte, ele morre, né? Não tem problema um mesa branca casar com um kardecista. Mas o Evangelho, ele é pautado, ou o evangélico pauta a sua vida em concordância com a palavra. Não tem negócio. Não tem. Por isso sabemos que somos o povo de Deus. Por isso sabemos que nós somos um povo separado. Porque a nossa vida é pautada em concordância com a palavra. Essa é a vitória do povo de Deus. Sabendo que pode chegar até Deus, porque já tem uma palavra liberada. Deus, o Senhor falou isso de mim. O Senhor prometeu isso. Deus, o Senhor falou que eu olharei pela minha família. E você começa a ser cirúrgico na sua vida. Você começa a entender de verdade aonde você vai chegar em Jesus. Não uma fé aleatória. Deus abençoe minha mãe. Deus abençoe meu papagaio. Deus abençoe minha sogra. Deus abençoe sei lá quem. Não, você começa a orar a palavra. Você começa a concordar com a palavra. Você começa a buscar de verdade, baseado que na vontade de Jesus. E como conhecer a verdade de Jesus sem a palavra? Por isso, o segundo passo da fé é conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Quando você aceita Jesus, você começa um caminhar de potencialização de fé. Porque a fé você recebeu quando você entregou sua vida para Jesus. Então você começa a potencializar. A obra que salva, ela foi concluída lá na cruz. Mas a obra de transformação, ela é diária através da palavra. É isso que potencializa a nossa vitória. É a obra diária de transformação, de crescimento, de santificação, de justificação através da palavra. E principalmente de conhecer a vontade de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro passo, a fé que salva. A segunda é buscar em concordância com Deus. O terceiro ponto, terceira fase do agir da fé, está lá em Hebreus 11:6. Fé para agradar a Deus. Aqui você começa a mergulhar numa intimidade profunda com Deus através da fé. Olha que interessante. Hebreus 11:6 diz assim: é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé é uma fé madura. É uma fé que te ensina o privilégio de fazer parte das coisas de Deus. Uma fé que te leva a buscar uma santidade que agrada a Deus. É uma fé que te ensina temor e tremor. É uma fé que te ensina que vale a pena de verdade ter a identidade de Cristo. É uma fé que entende que Ele guia teus passos. É uma fé que entende que vale a pena estar bem com Deus. Não apenas viver o favor de Deus. Homens e mulheres durante a história abriram mão de tudo para agradar a Deus. Mártires, homens que abriram mão de bem-estar social, homens que buscaram estar no centro da vontade de Deus, porque entenderam que sem fé é impossível agradar a Deus. Infelizmente, a igreja brasileira tem se limitado ao primeiro e segundo ponto. Pode observar os cultos a qual o homem é o centro de tudo.
esquecendo a importância da honra a Deus, esquecendo a importância de trazer Deus para o centro de tudo, de sermos teocêntricos. Esta é a fé que agrada a Deus. É trazer o Deus para o lugar de direito dele, como rei, não como servo. Para ele, por ele, são todas as coisas. Essa é uma fé madura. Quando você de verdade para de questionar as coisas e passa o quê? A buscar agradar. Como é isso? Não sei, mas eu sei que é bom viver. Eu sei que isso agrada a Deus. Eu sei que está escrito, porque a palavra me garante isso. Infelizmente nós vivemos um tempo em que todo mundo é teólogo, todo mundo entende de Bíblia. Todo mundo questiona o que pode ou não pode. Mas será que dízimo é para o Novo Testamento? Será que dízimo é para a igreja? Será que cortar cabelo? Será que não sei o quê? Será que eu tenho que fazer parte da igreja? Será? Esse será é de quem não está disposto a agradar a Deus. Porque não se encheu de Deus. Porque não se encheu de palavra. Porque não entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, queridos, enquanto eu gasto o meu tempo buscando aquilo que pode ou não, aquilo que não pode, eu quero de verdade me aproximar de Deus. Não me interessa se pode ou não pode. Eu quero viver. Eu quero fazer parte. Eu quero agradar quem me salvou. Eu quero agradar quem primeiro me amou. Eu quero agradar de verdade quem morreu na cruz por mim, sem eu merecer, sem eu conhecê-lo, sem um dia sequer entender a necessidade de ser salvo. Antes de conhecer Jesus, você entendia que você precisava ser salvo? Claro que não. Mas Ele te amou primeiro. E convém que eu viva uma vida que o agrade. Não baseado naquilo que me agrada. Ah, eu gosto de uma igreja, não sei o quê. Ah, porque tem que ter repreté. Ah, porque tem... Querido, o culto não é para você. O culto é para Deus. A palavra diz, cultuar. Levar a adoração a quem realmente merece. Levar a adoração a quem realmente é digno. Essa é uma fé madura. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você fizer uma autoanálise, a sua vida até aqui, qual a porcentagem de decisões que você tomou na sua vida, baseadas em agradar a Deus? Ainda que seja da melhor intenção possível. Se tiver coragem de analisar a sua vida, você vai entender que muito pouco das nossas decisões são pautadas em agradar a Deus. Ainda que entendemos que é bom estar perto de Deus, que Ele é bom, Ele é galardoador, Ele recompensa, Ele salva, Ele cura, Ele limpa, Ele restaura, Ele provém, Ele faz milagres, Ele faz tudo. Mas qual a porcentagem das nossas decisões que são pautadas em agradar a Deus? Já pararam para pensar sobre isso? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É muito claro esse texto para mim que diz que o escritor de Hebreus me leva a entender a importância de agradar a Deus. Ah, mas eu sou grato. Eu sou grato até pela chuva, mas eu nunca quis agradar a chuva. Eu sou grato pelo cavalo que eu monto. Eu gosto de cavalo, pessoal. Eu nunca quis agradar meu cavalo. Mas a fé profunda me faz agradar a Deus. É mais ou menos quando você convida alguém importante para estar na sua casa. Imagina só, você convidou uma celebridade para estar na sua casa daqui a um mês. Você tem um mês para organizar um evento na sua casa, para tal celebridade. Você começa a pensar no ambiente, na limpeza, como você vai receber ele, o que ele gosta de comer, que assunto você vai tratar com a celebridade, quem você vai convidar para estar junto com essa celebridade. Não é assim? Mas e quando eu convido Jesus para estar comigo? Não deveria ser um pouco mais profundo que isso? Se eu quero agradar a homens que me fazem bem, imagina Deus. Imagina o Deus que morreu na cruz por mim e por você. Imagina agradar o Deus que nunca apontou o dedo na minha cara e falou, bem-vindo, filho do meu amor.
Não convém agradar Ele? Esta é uma fé genuína e madura. Não uma fé de quem está buscando o favor, mas uma fé que entendeu que já recebeu e quer agradar Ele. Esta é uma fé madura. Minha esposa tem um parente que de vez em quando ele vem debater Bíblia comigo. Ele fala assim, para com isso. Eu falei, por quê? Para de pregar essas coisas, porque cada um é de um jeito. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Cada um é de um jeito, mas só tem um Deus no centro. Só tem um Deus no centro de tudo. Esta é a fé genuína. E para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Então vamos recapitular. Primeiro ponto da fé, de agir da fé, salvação. Segundo, quem lembra? Alcançar confiança através da palavra. Terceiro, a fé que agrada a Deus. Quarto ponto, está lá em Tiago 2,18. Água boa. Vamos ler junto de novo, que eu gosto dessa passagem. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé é viva. A verdadeira fé, a luz da Bíblia, ela é viva. Ela frutifica. É sadio que você tenha um encontro com Deus. É sadio que você tenha uma identidade, conheça a sua identidade em Cristo. É sadio que você queira agradar a Deus. Depois disso, é sadio que você tenha uma frutificação de fé. Não dá para pular etapa. Se você é maduro na fé, você tem que querer frutificar a sua fé. Se você tem uma fé madura, maturada, experimentada, você frutifica. Como o Tiago diz. Quando a pessoa fala assim, não, eis-me aqui, Senhor, se Ele quiser, Ele vai me chamar, aí eu vou fazer. É uma fé imatura. Mas Tiago fala, você tem fé? Eu mostro as minhas obras de fé. Eu mostro meu frutificar. Eu mostro que vale a pena seguir Jesus. Eu mostro de verdade o agir sobrenatural da fé. Não uma fé teórica. Uma fé madura para frutificar. Uma fé madura para derramar. Uma fé madura para entender que Deus me chamou e me garantiu provisão para eu frutificar a minha fé. Para eu não ficar simplesmente num banco de igreja, mas entender que Ele me chamou com um propósito. A laranja, ou a laranjeira tem um propósito de vida. Qual é? Dar melancia, não é? Não, dar laranja. A abobreira também tem um propósito, dar melancia, não é verdade? E qual é o seu propósito de vida? Frutificar a fé. Não tem outro. Não tem outro. A fé tem um propósito específico, frutificar, derramar, ser usado, ser instrumento, ser fonte de milagre. A fé imatura busca milagre, a fé madura busca ser canal de milagre. A fé imatura busca milagre. A fé madura, a fé experimentada, mostra as obras. Em que nível estamos, igreja? Eu já vou encerrar. Mas eu quero te levar a uma reflexão. Eu quero que você se autoconheça nessa noite. Em que nível está a sua fé? Em que nível você quer chegar de fé? Sabe, igreja, não importa o nível que estamos. Uns chegaram primeiro, outros chegaram depois. Uns já experimentaram, outros vão experimentar. Outros estão conhecendo, outros estão jubilando. Mas o que importa é, como Paulo dizia, combati o bom combate e guardei minha fé. O importante é avançar na fé. O importante é não parar. Como diz o pastor Luciano Subirá, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Queridos, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você tenha coragem de se autoanalisar nesta noite. E se conhecer e entender
em que nível de fé você está, mas principalmente, em que nível de fé você quer e vai chegar neste ano de 2023. Guarde esse número, 2023 é o ano da sua maturação de fé. Fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Comece a autoanalisar, se abra para Deus nesta noite, ore para que Deus te dê entendimento, ore para que Deus esclareça o que realmente convém, para que Deus coloque no seu coração um desejo de buscar uma fé maturada, uma fé experimentada, uma fé que move verdadeiramente montanhas, e não uma fé teórica. Queridos, é você e Deus nesse momento. Como eu disse, não importa onde você está, não importa em que degrau da sua trajetória você está, o que importa é você continuar caminhando. O que importa é você olhar para o seu Deus, o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e entender que Ele te chama para mergulhar em águas profundas. Nós não somos chamados como igreja para viver superficialidade. Nós somos chamados para águas profundas. E essas águas profundas só vêm mediante uma fé maturada, uma fé experimentada, uma fé inabalável. Uma fé que, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo assim essa fé me faz me alegrar em Cristo Jesus, porque eu entendi quem eu sou nele, quem Ele é em mim. E acima de tudo, uma fé que me move a frutificar, uma fé que por si só vai mostrar os meus frutos, uma fé que vai mostrar as minhas obras, porque eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Isso é através da fé. E essa fé maturada vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Se autoanalise, fale com Ele, porque